momento nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor já tem falado poderosamente, mas nós cremos neste momento, meu Deus, é um momento oportuno, uma hora aguardada, porque a palavra do Senhor, meu Deus, meu Pai, ela será apregoada. E nós cremos e nós sabemos que a palavra, meu Deus, ela tem um efeito. A palavra, meu Deus, ela causa uma transformação na vida daquele que ouve e pratica. Então, neste momento, Senhor, que tudo aquilo que tentou nos atrapalhar, nos impedir, meu Deus, de entrar na atmosfera de glória, meu Deus e meu Pai, já caiu por terra, já bateu retirada, e nós vamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela vai curar, ela vai libertar, ela vai transformar, ela vai renovar, e o Teu nome vai ser exaltado. Toma o Teu servo mais uma vez em Tuas mãos, usa o Teu servo na profundidade, fala com a igreja, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Recebe o pastor Felipe com as palmas no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmão, você que tem sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 12. Essa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, eu glorifico a Deus porque Deus, Ele verdadeiramente, Ele cuida. Estava ali atento ao testemunho da irmã Marta, da diaconisa Marta ali. Irmãos, e quando ela testemunhava o que Deus fez na vida dela, Deus falava comigo. Olha, meu servo, como que eu cuido daqueles que têm compromisso comigo? Meu Deus. Porque quando você também coloca no teu coração, irmãos, em abençoar a obra do Senhor, você está firmando um compromisso com o Senhor. E Deus, Ele cuida, irmãos. Há um tempo atrás também, eu quase caí num golpe. Chegou uma mensagem para mim, um link, coloquei meu CPF, apareceu o nome da minha mãe, tudo certinho. Mas na hora que eu quase fiz o Cristo para pagar uma multa, eu falei, mas peraí, tem coisa errada. Aí eu entrei no outro link lá da minha carteira, não tinha multa nenhuma, eu entendi que era bom. Porque Deus, Ele cuida, irmãos, nos mínimos detalhes. Muitos aí até caem, muitos aí procuram a polícia reclamando que caiu, mas o céu de Deus ainda recebe livramento. Aleluia. Isso é só para mostrar, irmãos, que Deus, Ele não mudou, ainda continua guardando. Aí a pessoa fala assim, Malaquias vai falar, por causa de vai repreender o devorador, o quartador, irmãos, e hoje o Senhor, Ele repreende também o golpista na nossa vida da mesma maneira. Aleluia. Porque Deus, Ele tem cuidado conosco, amém? Deus Santo. Gênesis 12, versículos 1, 2, 3 e 4 para a nossa vida. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Toma o teu assento no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gosto sempre de falar, né, irmãos? Nós estamos tratando do tema temor nesse trimestre que já está quase se encerrando. Nós entramos no último mês do trimestre, onde nós vamos estar abordando este tema, temor, nas quartas-feiras. E como eu sempre digo, irmãos, temor, ele sempre vem acompanhado de outras obrigações na presença do Senhor. O temor, ele vem acompanhado de obediência. O temor, ele vem acompanhado de renúncia. O temor, ele vem acompanhado de fazer aquilo que o Senhor determinou na sua vida, mesmo quando você não quer fazer. O temor, ele vem acompanhado de muitas outras coisas que vai fazer com que você seja bem sucedido na presença de Deus. Bem sucedido no sentido de quê? De você ter bênçãos e promessas da parte de Deus te alcançando, como Deus assim o falou. Nós sempre falamos, irmãos, de Abraão. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Mas eu gosto sempre de falar, e eu já falei isso aqui outras vezes,
Abraão também pode ser considerado o pai da obediência, porque quando você vê Abraão ser inserido no contexto bíblico, a Bíblia ela não relata que Abraão ele tinha alguém da sua família a qual o levasse a crer em Deus. Abraão não tinha ninguém que orava pela vida dele, o texto não diz. Abraão não tinha ninguém que era servo de Deus Altíssimo na sua casa, não, o texto não diz. Porém, a palavra de Deus fala que uma voz um dia se apresenta para Abraão e começa primeiro a lhe dar uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu entendo que o primeiro ato do servo do Senhor é ser obediente à voz do Senhor. Essa é uma das principais demonstrações de temor do servo do Senhor: obedecer à voz do Senhor. E eu, irmãos, eu gosto de olhar para esse contexto bíblico por quê? Porque a obediência ao Senhor muitas das vezes vai te arrancar de zona de conforto, vai te arrancar de zona da onde você gostaria de permanecer, de situações que você gostaria de continuar vivendo, mas por causa de temer a voz do Senhor, você vai ser arrancado, você vai ser induzido, indicado a sair daquela região que é a tua região de conforto, a região de segurança, e viver o extraordinário na presença de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão, porque a palavra do Senhor ela aparece para Abraão não fazendo promessas primeiro, mas primeiro requerendo dele obediência, e só obedece quem teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 9, se eu não estiver enganado, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Abraão ele não era nenhum filho de crente, não era filho de pastor, mas ele sabia, para as bênçãos do versículo 2 acontecer na minha vida, eu preciso colocar em prática o versículo 1 primeiro. É Deus falando para alguém aqui nessa noite: para as portas se abrirem na tua vida primeiro, coloca a obediência, o temor no Senhor em prioridade na tua vida. Jesus. Por quê? Porque não tem outra receita, irmãos. Poderia ser muito, irmãos, eu falo até por mim mesmo, seria muito maravilhoso eu conseguir alcançar do Senhor tudo que eu quero, tudo que eu almejo, Senhor não dá nada em troca. Seria maravilhoso, irmãos. Eu viver segundo a minha vontade, segundo o meu querer, ir aonde eu quero, fazer o que eu tenho vontade, e mesmo assim as bênçãos do Senhor elas me alcançarem, mas com o Senhor não é dessa maneira. Se você não abrir mão de coisas que você até quer que permaneça na sua vida, você não vai viver. Isso não é nada, pastor. O Senhor está com palavra de maldição, eu não recebo essa palavra, não. Eu estou falando a Bíblia para você, irmão. Porque se você conseguir me apontar alguém que viveu da maneira que quis e alcançou o que queria da parte do Senhor, irmão, eu mudo o rumo da mensagem agora. Porque não tem. Todos aqueles que alcançaram algo do Senhor, eles tiveram que abrir mão de algo. Abrir mão do luxo, abrir mão de uma família bem estruturada. Teve casos. Eu gosto de falar de Pedro, porque Pedro agora ele está vivendo, pastor Tiago, a maior pesca que ele fez na vida dele. Eu gosto de conjecturar, irmãos, porque dos 12 apóstolos de Jesus, Pedro é o único que você pode deduzir que é casado, porque se Jesus curou a sogra dele, ele era casado. Então agora eu conjecturo como que Pedro ele chega em casa com aquela quantidade monumental de peixes e fala para a mulher dele: ó, é só esse aí, a partir de agora não mexo com pesca mais, aposentei a rede. Eu quero, irmãos, entender qual é o diálogo, por quê? Porque eu trago para a minha vida. Se eu chegar em casa, irmãos, com uma decisão que vai afetar a minha casa e falar para minha esposa pega de surpresa, irmão, algum questionamento vai acontecer. Mas por causa do temor ao Senhor, Pedro ele abriu mão. Irmãos, e eu não vou falar aqui porque o texto não diz, mas quem pode dizer a personalidade da esposa de Pedro? Talvez aquela mulher quebrou o pau com ele. Talvez ela ficou dias sem falar com ele. Talvez, irmãos,
ele ficou até pensativo, porque naquele momento, naquele milagre, a emoção tomou ele, e ele falou: eu vou seguir Jesus, mas depois, quando a realidade, porque muitas das vezes acontece isso comigo, contigo, na emoção do momento, da gente ver Deus operar, a gente até assume um compromisso com Deus, mas a realidade no outro dia, irmãos, é um gigante se apresentando diante de você e fazendo você duvidar daquilo que você tem determinado no teu coração. E como que você vai se comportar? Vai temer ao Senhor? Vai obedecer a palavra do Senhor ou vai recuar? Porque eu gosto de falar isso, exercer a fé natural é a coisa mais fácil que tem, porque eu vejo, portanto eu creio, mas o improvável, o sobrenatural é crer naquilo que você não está vendo. Jesus. É por isso que Abraão é um homem tão emblemático na Bíblia, porque ele tem vida confortável, ele vive na casa do pai, porque se Deus está falando, sai da casa do teu pai, ele vive com o pai, sai do meio da tua parentela, ele vive no meio da família, mas agora ele não está vendo Deus, mas ele está seguindo a palavra do Senhor, e o pior de tudo, irmão, ele está saindo da sua família, pastor Diego, para um lugar que ele nem sabe. Porque uma coisa é eu falar só, Deus falou que é para mim pegar minha esposa lá para o Rio de Janeiro. Outra coisa é Deus falar comigo assim: pega a tua esposa e sai aí, que a hora que for parar, eu mando você parar. Aí o negócio estreita mais. Porque quando você tem um lugar determinado para você ir, você já projeta tudo que você pode conquistar lá. Mas nem isso Abraão tinha. Ele não tinha nenhum lugar indicado para ele. Deus falou para ele: levanta e vai. A hora que chegar eu te aviso. Para quem não conhece Deus, irmãos, para quem não tem experiência com Deus, para quem nunca viu Deus fazer, para quem nunca viu Deus fazer caminhar por cima da água, é difícil. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes a gente fantasia, irmãos, em olhar os personagens bíblicos como pessoas extraordinárias, pessoas super-heróis. Não, eu quero Jesus como eu e você, sujeito às mesmas dúvidas, sujeito às mesmas paixões, sujeitos a chegar no culto oprimidos, como o pastor Diego acabou de falar. É, irmãos, natural. Quantas pessoas não estavam lá? Quantas pessoas, irmãos, a Bíblia não relata que muitas das vezes elas duvidaram até de si mesmo. Basta você ver o exemplo de Gideão. Quando Deus se apresenta para ele fala: mas como eu posso ser o libertador? Eu sou mais pobre, a família é mais pobre, eu sou o menor. Está colocando em xeque a si mesmo. Mas Deus está falando com ele: Gideão, tu não entendeu, Gideão? Antes de eu me aproximar de você, eu já estava te observando há muito tempo, Gideão. Olha, Deus falando com alguém aqui nessa noite: antes dessa prova chegar na tua vida, eu já contemplava a tua estrutura há muito tempo e sabia que essa prova não era para te matar. Porque, irmão, a gente acha que Deus ele faz as coisas por acaso. Como diz os outros lá, né? O pó de pirim, Deus vai lá, pega e faz. Não, irmãos, Deus ele tem um projeto, tudo projetado, passo a passo da tua trajetória. A prova chegou na tua vida, mas não chegou por acaso. Deus ele já tem escape, foi louvado aqui para você no meio dessa prova. O mar ele está diante de você, mas não está por acaso. Deus já tem caminho para você passar no meio do mar. Ah, Jesus, o exército ele está te cercando, mas não tem problema. Deus ele já tem exércitos de carros de fogo e cavaleiros para te guardar no meio dessa peleja. Não pense você que Deus ele faz as coisas por acaso. Quando Deus falou: Abraão, levanta daí, sai. Deus já tinha todo o roteiro preparado para Abraão, aonde é que ele ia passar, quem iria ter com ele. Por isso que Deus fala: irmão, não se preocupe, Abraão, quem te abençoar eu abençoo, mas quem te amaldiçoar eu amaldiçoo também. Não se preocupe nessa noite, irmãos. Quem levanta para fazer bem para você, Deus ele cuida, mas quem levanta para fazer mal, Deus também trata. Não precisa ficar preocupado em se justificar ou fazer justiça, porque Paulo falou, a carta aos Efésios já foi lida de hoje: a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o principado, potestade, hostes espirituais da maldade, se eles que agem nas regiões celestiais, irmão, para tentar te tirar do fogo. E você acha, irmãos, que é diferente com Abraão? Vai ser diferente contigo? Você acha que o que você passa hoje é diferente dos personagens bíblicos? Mas eles estão aqui, irmãos, para mostrar para mim e para você, porque é aquele que persevera até o fim tem promessa. Olha aí.
Aquele que persevera até o fim, pastor Diego. Tem um galardão de vitória para a vida dele. Aquele que lavar as vestes do sangue do Cordeiro, entra lá pela cidade santa, Nova Jerusalém. Irmãos, o processo ele é doloroso, mas o Senhor não te deixou perdido no meio desse processo. Por quê? Porque Deus está falando, mas Ele vai falar através da palavra dele. E a palavra de Paulo vai dizer aos Romanos: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Abraão não via, mas ele ouviu. E às vezes, irmãos, você ainda não conseguiu alcançar porque você quer ver, você quer ter uma experiência que você ainda não está preparado para ter. E Deus ele já tem levantado pessoas para falar o teu ouvido, para falar contigo. Vai, não desanime, continue, não vá por esse caminho, abre mão disso, deixa essas pessoas, porque, irmãos, existem pessoas que vão te afastar do propósito de Deus. Que é isso, pastor? Me prova. Olha aqui o texto que eu acabei de ler, versículo 4. Deus ele está se referindo a Abraão, pastor Diego. Deus está tendo um diálogo com Abraão. E quando Abraão começa a arrumar tudo, se levantar para sair, alguém vai junto com ele. Alguém que não está no propósito. Alguém que não, irmãos, entenda isso. Não é o fato de não estar no propósito não significa que Deus não tem nada com ele. Mas às vezes Deus ele quer fazer contigo primeiro para depois alcançar outros. É isso que você precisa entender. Os 300 que estavam com Gideão, irmão, não estava quando Deus estava falando com ele lá no lagar. Mas Deus tinha propósito junto com eles também naquilo que Deus quer fazer. Mas a gente precisa aprender, irmãos, a delimitar pessoas na nossa vida, o acesso de algumas pessoas na nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas que você acha até que está te acompanhando, mas estão te afastando do propósito, estão te impedindo de ouvir a voz do Senhor. Porque você pode ler o texto aqui, ó. Deus fala com Abraão até o versículo 3. Quando Ló entra na história, Deus só fala com Abraão quando eles se separam, pastor Diego. Deus ele está falando com Abraão aqui até o versículo 3. Olha o que Deus fala nos 3 primeiros versículos. Dá ordem para testar a obediência. Faz as promessas se ele for obediente. E fala com ele: quem se levantar contra ti, eu cuido. Quem se levantar para te abençoar, eu abençoo. Quem se levantar para te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Mas no versículo 4, quando Ló entra na história, a conversa de Deus com Abraão, ela cessa. Porque Deus só vai falar contigo enquanto tu estiver dentro do propósito dele. Se você estiver fora do propósito, está ouvindo coisas aí, pode ter certeza, o inimigo tem te enganado. Porque Deus ele só vai ter compromisso enquanto tu tiver compromisso com o propósito dele. E não adianta, irmãos. Por quê? Porque Deus poderia levantar profeta para falar, porque às vezes a gente fica nessa. Se Deus não fala comigo, eu vou na igreja que Deus vai levantar o vaso para falar. Mas o problema é que a gente quer que o vaso seja levantado para falar o que a gente quer ouvir. Mas quando Deus fala, levanta, põe a casa em ordem, porque vai morrer. Aí a gente fala, não é de Deus. Sabe o que pastor Diego? Sabe o que Deus falou comigo um dia desse? Porque a gente sempre menciona esse texto de Ezequias como um momento em que Ezequias ele muda o cenário da história dele através da oração. Mas Deus falou comigo assim: você já parou para pensar que eu posso ter feito isso com Ezequias para me voltar a ouvir a voz dele? Você já pensou que eu posso estar fechando porta na tua vida para me fazer você voltar para o propósito? Você já pensou que eu posso estar fazendo nascer enfermidade em você para me ouvir aquela oração que eu ouvi há muito tempo e não ouço mais? Porque, irmãos, aquilo que Deus ele faz na nossa vida sempre vai fazer com um propósito. E se tem porta sendo fechada é porque Deus quer voltar para aquele lugar. Perdão, louvor comigo, gosta, né? Hoje eu vim te procurar naquele lugar. Às vezes a porta ela tem que ser fechada para Deus se encontrar lá. Às vezes a enfermidade ela tem que chegar, pastor Diego, como Ezequias. Por quê? Porque só com a enfermidade e os dias sendo cessados na vida dele é que Deus conseguiu ouvir a oração. Aquela oração com lágrima, aquela oração sincera. E a oração ela foi tão poderosa, pastor, que antes do profeta sair do pátio, Deus falou: volta lá, Isaías, volta lá, porque o servo ele entendeu, ele não reclamou, não passeou,
preparou, ele voltou para o lugar e eu queria encontrar com ele de novo. Deus santo e poderoso. É assim que Deus faz, irmão. Porque a gente aprendeu a associar Deus só com coisa boa. Ah, não, Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai me apertar desse jeito. Quem te falou? Que Deus é esse que te ensinaram? Ei? Não, pastor, mas esse Deus aí, ó, é o Deus do Antigo Testamento. Jesus chegou com a graça. João capítulo 6, versículo 65 em diante. Se eu estiver enganado, alguém me corrige aí. O discurso de Jesus pesou, pastor Diego. A palavra de Jesus ficou dura. E quem está indo embora não é quem não crê, não. Quem está indo embora é discípulo. Porque é sempre assim, irmão. Servir a Deus é bom quando tu está falando o que eu quero ouvir. O problema é quando começa a falar aquilo que começa a confrontar o meu interior. E eu me sinto ofendido com o que Deus está falando. Mas peraí. Será que Deus está falando para me ofender? Deus está falando para me abençoar? Porque eu vou falar de novo, irmão. Para alcançar a bênção tem que perder, cara. É a pedagogia de Deus, né, pastor Diego? Menos é mais. Maior é menor. Quem sobe, Deus abate, mas quem desce, Deus exalta. É assim, irmão. E o problema é que a gente, irmão, sempre quer contender com Deus e bater de frente com o Senhor naquilo que a gente acha que a gente está certo. Sendo que Deus está olhando lá de cima e falando: se não fosse a minha misericórdia, se não fosse eu levantar hoje e falar, vou dar mais uma oportunidade para o meu servo, para a minha serva. Aí aquele carro que passa assim, meu, você só sente o vento. Aí tu fala: meu Deus, que sorte eu dei. Sorte não, foi a misericórdia de Deus. Aquele golpe que você quase caiu, a pessoa pode até pensar, lá fora pensa, que sorte eu dei. Mas a serva falou: foi a misericórdia de Deus. Porque é assim que Deus trabalha, irmãos. Para quê? Para você entender que é preciso ouvir, obedecer, para começar a acontecer na tua vida. Só que Deus, ele foi bem específico com Abraão. E isso aqui que a gente precisa entender. Por quê? Porque Deus, ele não vai te dar nenhuma ordem que vai ficar subentendida para você. Deus, ele sempre vai ser certeiro naquilo que ele te fala. O problema é que a gente que às vezes é seletivo naquilo que ouve. O que presta eu quero, o que não presta eu não quero. Não, isso aqui eu gostei de ouvir de Deus. Só que não, isso aqui de Deus não, passa lá na carne. É sempre assim, irmão. Eu gosto de contar o meu testemunho, porque eu sempre falo, irmão, quem serve a Deus verdadeiramente, eu não sou melhor que ninguém, não. Mas quem serve a Deus, irmãos, em verdade, em espírito e em verdade, não conta o testemunho dos outros, não conta dele. Trabalhei no Rio de Janeiro, beira da praia, Ipanema. Uma senhora, todo dia 6h30, colocava a camisinha aqui no ombro, da mergulha dele. Sabe aquelas engates cariocas? Na presença, pô, já estava firme na presença. Não bebia, não fazia nada. Aí, pastor Diego? Eu destino, descendo a Avenida Vinícius de Moraes. Só que Deus pegou um vaso e falou: meu filho, quero ser lá não, tá? Eu tava, Senhor. Só que a gente acha que Deus, ele esquece, irmão. Se Deus não esqueceu que Moisés, há tantos anos atrás, bateu na rocha, tu acha que Deus esqueceu de você? Aí Deus pegou, levantou o vaso. Eu no Rio, ganhando bem. Porque, irmão, morar no Rio, na comunidade, é uma coisa. Morar perto da praia, perto dos gringos, eu estava gastando, não. Já estava falando até as carnes. Embora eu seja do estado do Rio, né, irmão? Só que Deus levantou o vaso e falou: não quero você lá. Mas, Senhor, estou ganhando bem, estou dizimando na obra, Senhor. O dízimo cai. Por quê? Porque às vezes a gente acha, irmão, que dízimo compra Deus. A gente acha, irmão, que depositar no altar, Deus está lá de cima, só olhando assim, falando:
Ali, Miguel. Tá achando que eu estou abrindo? Porque a gente acha assim. Fazia questão, irmão, chegava no Rio toda sexta-feira, meu dízimo, pastor, está aqui meu dízimo. Só para Deus mudar a história. O problema é que quanto mais eu dizimava, mais Deus falava. Não é para ficar lá, não. Até que um dia, irmãos, eu tive que escolher entre o que eu queria e o que Deus mandava. Aí eu falei, eu não sou bobo, eu vou ficar com o que Deus manda. Aí sabe o que aconteceu? Eu ainda estava bem resiliente. Um dia eu trabalhando, irmãos, eu poucas vezes na minha vida eu ouvi falar de tiros dados naquelas regiões nobres do Rio de Janeiro. Onde eu estava trabalhando, eu escutei 2. Eu falei, rapaz, parece tiro, mas aqui. Aí chegou o notícia. Um jovem desceu da comunidade para assaltar um gringo. Época de novembro, irmão, de dezembro, final de ano. Era muito argentino, muito gringo. E tinha um policial na rua, deu 2 tiros. E quando eu ouvi os tiros, eu lembrei de Agoniza Marta. Do vaso de Deus levantando e apontando o dedo para mim, falando, não é para tu ficar lá. Eu falei, não, isso não vem a mente à tua. Quer saber, eu vou picar a mula. Vou embora. Deixa a praia para lá, porque eu prefiro Jesus. Deixa o pagamento bom para lá, porque eu prefiro Jesus. Que é esse, pastor? Irmãos, é a minha escolha. Eu não estou falando que você vai fazer isso, não. Mas cada um tem o seu particular com o Senhor. Abraão tinha um particular dele com Deus. Deus falou, levanta. Deus não falou, chama a tua família e vai. Não, Deus falou, pega tu e a tua casa. Eu vou te indicar a terra que você vai. Eu vi, irmãos, 2 meses desempregado, troquei de carro e Deus abriu uma porta de emprego que eu estou nela até hoje, quase 10 anos. Ela vai para quase 10 anos que eu estou nessa porta de emprego até hoje. E Deus só abriu porta para mim lá dentro. Entrei em uma coisa e já sou outra coisa lá dentro. E Deus vai dizer, mas por quê? Porque eu abri mão. Obedeci. Abri mão do que era bom para mim naquele momento. Para mim é confiar no que o Senhor tinha preparado. Por quê? O que eu tenho é maior e melhor para a tua vida. O problema nosso é que a gente se foca naquilo que é agora. Ah não, Senhor, isso aqui está tão bom, está tão gostoso. Mas pode ter certeza, Deus tem coisa melhor para você. Só que o problema é que às vezes a gente vive com uma visão tão terrena. E esquece, irmão, que a nossa vida agora ela é conduzida pelo Senhor. A tua vida, irmão, é por isso que eu falo. Há uma controvérsia entre o livre-arbítrio, irmão. Eu falo para mim, crente não tem livre-arbítrio. Ah, pastor, você pode fazer o que quiser, pode. Mas eu vou sofrer consequências daquele. Agora, se eu fizer o que Deus tem para minha vida, irmão, vai ter luta, irmão, vai. Você já viu um time ser campeão, irmão, sem ter que jogar? Você já viu? Você já viu um time levantar título, pastor Diego? Se suar, se perder, se empatar, não. Mas no final, se ele se preparou, se ele se organizou e se ele creu com fé, o título dele é a mesma coisa. A carreira, né? Quando Paulo ele fala assim, combater um bom combate, encerrei a carreira, eu imagino, pastor Diego, um corredor, um maratonista, um queniano, os quenianos que são os bons, eu imagino eles. Por quê? Porque ele vai constante, foi falado aqui hoje, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Olha o que Paulo está escrevendo, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. A corrida, irmão, a maratona de 42 quilômetros é assim, irmão. Você tem que ser firme e constante. Quem começa muito afobado, não termina. Quem começa muito lento, chega por último. Mas quem é firme e constante, pastor Diego, alcança a vitória. Mas por quê? Porque se até as pessoas que ganham maratonas, que são jogadores, tem um técnico, tem um treinador, o teu treinador é Deus, o teu treinador é Jesus, o teu técnico é Jesus.
Mas por que às vezes você quer ganhar a partida fazendo o jogo segundo o teu querer? O que você pensa? Sendo que Jesus está aqui te dando toda a coordenada. Vai por aqui. Senhor, mas o caminho aqui é mais fácil. Mas vai por aqui porque o caminho mais fácil tu não está preparado para enfrentar o que vem. Mas pelo caminho que eu desenhei para você, você vai estar sendo guardado pelas minhas mãos. Glória a Deus. Porque quando você aprofunda na história do povo hebreu, irmão, que ainda é hebreu, ainda não se tornaram israelitas, o caminho, o texto ele fala, tinha um caminho mais perto. Tinha. Só que o povo não saiu com armas, pastor Diego, com muitas armas. O povo saiu do Egito com ouro, o povo saiu do Egito com mantimento, com animal, mas não saiu com muitas armas. E o caminho mais fácil era caminho que tinha guerra. É Deus falando assim, ó, só vou te levar para o caminho se eu sei que você está preparado para enfrentar. Não adianta você querer passar por caminhos que você não tem preparo, que você merece. O soldado, irmãos, ele antes de ir para o campo de batalha, ele é levado no treinamento. Porque se ele for para o campo de batalha sem treinamento, ele morre, é algo fácil. Tu acha que o adversário ele brinca, irmão, de se levantar contra a tua vida? Se você não estiver preparado verdadeiramente, você é algo fácil nas mãos do adversário. Aí Deus ele te leva para o deserto. Porque deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento. Deserto, irmão, só é lugar de morte para quem não quer viver o propósito de Deus, para quem não obedece. Mas para quem obedece, deserto é lugar de viver sobrenatural, de viver milagre da parte de Deus, de ver o cuidado de Deus e de ser forjado e moldado por Deus. Pastor, mas teve muita gente que morreu no deserto. Morreu porque saiu do propósito. Morreu porque quis fazer do seu jeito, andar conforme a sua própria vontade. E o pior, queria induzir. Por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que não podem estar dentro do propósito contigo. Porque se estiver dentro do propósito contigo, vão te induzir a tomar ações pelas suas próprias mãos. Vão te induzir a fazer coisas que Deus não mandou você fazer. É por isso que tem coisa que é só você e o Senhor. É por isso que Ló, irmão, chegou um tempo que Deus teve que fazer o que? Contenda. E eu falei, Senhor, interessante, né? Precisou haver contenda entre os pastores de Abraão e de Ló para eles se separarem. E às vezes tem coisa na nossa vida que está acontecendo, a gente está até triste, mas é Deus permitindo para poder acontecer uma ruptura ali. Deus permitindo acontecer para houver uma separação ali, irmão. E engraçado, o texto não fala que eles se tornaram inimigos, pastor Diego, mas precisou ter contenda. Precisou ter contenda para Abraão voltar para o propósito e falar, Ló, o negócio é o seguinte, Ló. Está tendo muito problema entre os meus pastores e os teus pastores. Porque entenda uma coisa, irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, quem está do teu lado também é abençoado. A promessa ela está sobre Abraão. Quem saiu foi Abraão. Ló só acompanhou, mas os dois estão prosperando junto, pastor. Os dois estão prosperando junto. Aí quer ver outro exemplo? Quando Pedro ele ouve a palavra de Deus, porque Deus está no barco de Pedro, os outros estão até ouvindo, mas a ordem de Deus foi dada para Pedro: vai lá e volta lá e pesca onde você estava. Quando Pedro voltou e jogou a rede onde ele estava anteriormente, não tinha pego nada, a rede ela ficou tão pesada que o barco dele não ia aguentar. O que ele teve que fazer? Chamar os outros barcos. Me ajuda aqui porque é muita bênção. Quando Deus ele vê você no centro do propósito, fazendo a vontade dele, a bênção ela não fica só na tua casa. Alguém pregou por esses dias? Você vem aqui, irmãos, e sai daqui transbordando o azeite da unção, porque esse azeite que transborda de você, ele não vai ser perdido, ele vai alcançar outras vidas. É a unção que começa a despedaçar a juba onde você passa. Você sai transbordando azeite, irmão, e esse azeite alcança outros que são alcançados pelo poder do Senhor. Aí os pastores, pastor Diego, o gado de Ló e de Abraão está crescendo proporcionalmente igual. Aí ficou pequeno. Aí Deus teve que permitir a contenda. E às vezes Deus está permitindo coisas que você às vezes nem queria passar na tua vida, só para haver uma ruptura e você voltar para o propósito dele. Que é isso, pastor? Eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, mas está impedindo o propósito de Deus se cumprir na tua vida. É por isso que Eclesiastes capítulo 3 fala, pastor Diego, que tem um tempo determinado.
E até para algumas pessoas tem tempo determinado ela permanecer do teu lado. Existe um tempo determinado. Que é isso, pastor? Mas eu não estou entendendo o que você está pregando. Eu vou melhorar para você, irmão. Existem pessoas, irmãos, que elas não podem, não estão prontas para viver o que Deus tem junto contigo. É por isso que elas têm que sair. Porque, irmão, se elas estiverem do teu lado, tem uma pregação da Leandro Costa que eu gosto muito, pastor Diego. Se a pessoa ela tem uma visão pequena e você tem uma visão diferente de Deus, aquilo que ela vê, irmãos, para ela é impossível, mas para você pode acontecer, porque a tua fé, ela não é baseada nos teus olhos, mas é na confiança que você tem no Senhor. Pessoas que você fala assim, Deus falou, rapaz, ó, meu sonho é ter aquele carro ali. Aí a pessoa fala, não, que isso, rapaz? Tu já viu o preço desse carro? São esse tipo de pessoas que não podem estar junto contigo para viver o propósito de Deus. O meu sonho é ter uma casa com fachada de blindex, persiana. Aí a pessoa está do teu lado, rapaz, tu sabe o preço do blindex? Ó, se eu fosse assim, colocava de acrílico. Pessoas, irmão, que tem que sair do teu lado. Ei! É pessoas, irmãos, que sempre vem. A pastora Dorex falou aqui, irmão, pensamento positivo. Olha. É você entender, irmãos, que se eu tenho um Deus no céu que cuida de mim, Isaías 1,19, se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Aí o ímpio pode ter, mas você não pode ter, não, porque é muito caro. E o Deus que é dono do ouro e da prata, hein? Você não serve a Ele, não? Irmão, se Deus falar que é teu, irmão, chega na tua casa, doado, dado, ímpio, chega e abençoa, porque Deus, Ele é contigo. Pastor, mas o Senhor está pregando hoje a hipergraça, só prosperidade. Eu estou pregando um Deus que faz, irmãos, mas existem nós que precisam sair do teu lado. Por quê? Porque se Ele estiver do teu lado, você está fora do propósito de Deus. Aí você começa a duvidar, você começa a tua visão começa a ficar, irmão, dividida. E a palavra de Deus diz que reino dividido ele não subsiste. Aí você quer uma prova que a bênção do Senhor ela não está condicionada a lugar e nem condicionada a cenário favorável, porque o texto mais à frente vai dizer que quando tem a contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, Abraão fala com Ló, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, porque se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita. Aí, meu, ele deixou a escolha na mão de Ló. Aí Ló olhou, porque sempre assim, tem pessoas que o que você conta é impossível para você, mas para ela não, eu consigo. Tem pessoas que se você falar, eu sou doido para comprar aquele Golf novo que tem aí hoje em dia, o pessoal fala, não, mas que carro, já vem pegar, tu compra 2 carros, mas ela sonha no coração dela, eu vou ter. Aí Ló olhou assim, pastor Diego, olhou as Campinas do Jordão, olhou o gado, falei, rapaz, olha lá, ó, que verdinho, as Campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, que verdinho, olha, quer saber? Já que Abraão falou que para me escolher eu vou para lá, porque lá é melhor. Porque, irmãos, o problema de quem tem visão terrena é que tudo que é bonito ela vê bênção. Mas a Bíblia vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas no final, o problema de quem tem visão terrena e não tem visão dos céus, não é guiado por Deus, é que vê bênção em tudo. É bonito? É de Deus. É feio? É do diabo. Associa isso. Opa, é carrão? É de Deus, mas às vezes é uma bomba. Não. Corsinha? Quero não. Eu quero um Camaro. Olha isso. Mas já viu que às vezes você vem? Às vezes você passa. Quando eu tinha um Chevette, prova minha vida de uma época. Eu ia lá na minha mãe morava lá perto de Simão Pereira. Aí passava, cansei de ver carro novo na
beira da BR, capô aberto, o Chevetinho cortando a alta. Glória a Deus. Falei lá. Aos olhos terrenos é mais bonito, mas o meu tá aqui, tô andando, sapatando, metendo o sapato dele. E o carro novo tá lá. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus ele vai te dar e ele vai garantir aquilo que ele te deu. Glória a Deus. Deus vai chegar a você, pastor, ele vai fazer chegar na tua mão e vai garantir aquilo que ele vai chegar na tua mão. Mas é se você estiver com as suas visões no caminho que o Senhor ele tem designado para a tua vida. Aí, opa, vou para ali. Abraão, vou te. Eu gosto muito do Senhor. Vai que eu vou para ali, tá? Pô, meu gado, olha lá, o capim da verdinha, eu vou levar meu gado para ali. Quem não tem mais problema, Abraão, pode ir. Vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Aí quando Ló e Abraão se separam, quando houve a ruptura, aí Deus chegou para Abraão de novo. Ei, Abraão. Aquela voz que talvez há muitos dias Abraão não ouvia. Deus falou com ele, ô Abraão. Porque às vezes, irmãos, não vamos ser hipócritas não, hein? Às vezes tinha uma coisa que você queria tanto, aquilo ali, cara. O outro foi lá e conseguiu. Meu coração fica bem tristinho assim, porque eu sou pro outro que era meio ruimzinho, porque você me feriu. Aí Deus fala com Abraão, Abraão, não se preocupe não, Abraão. O resto de tudo que você está vendo é teu. Ele pode ter ficado com o melhor aos olhos dele, mas o que eu tenho para você é tudo isso aqui, ó. Toma posse. E outra, lá na frente, aquele lugar lá, ele vai ter que sair de lá correndo, porque eu vou destruir. O lugar que era bom aos olhos de Ló, irmãos, no final foi destruído. Mas o que Deus tinha para Abraão permaneceu. E sabe por que, irmãos? O versículo 4, eu quis frisar o versículo 4, porque o versículo 4 ele traz dois ensinamentos para mim e para você. Primeiro, existem pessoas que não podem estar com você em determinados propósitos que Deus tem na sua vida. E segundo, a idade que você tem não influencia naquilo que você tem para fazer. Porque quando você olha aqui, irmãos, Abraão tem 75 anos. Para muitos, que é isso, Abraão? Para alguns Ló, que muitas das vezes acompanham, rapaz, olha a tua idade. Tem idade disso mais não, rapaz? Quem te falou? Se Deus está prometendo. Quem falou, irmão, que a tua idade é impedimento para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida? Caleb, pastor Diego, recebeu a promessa da boca de Moisés. Ô Moisés, Caleb, por causa de você ter animado o povo, a terra que tu pisou vai ser tua herança. Caleb recebeu a promessa, pastor Diego. Só que o texto fala que 45 anos se passa. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40. Quando a promessa se cumpriu, ele tinha 85 anos. Mas ele falou, eu recebi a promessa, Moisés não está nem mais vivo, Josué está no lugar dele mais. A força que eu tenho é para entrar e para sair da guerra. Por quê? Porque se cumpriu na minha vida. Eu não estou morto, caindo aos pedaços, não. Eu estou pronto para entrar na guerra e viver a promessa de Deus na minha vida. Está achando que a tua idade vai ser impeditiva, irmão? E por um momento na cabeça de Abraão até foi. Por quê? Porque recebeu a promessa, mas não está se cumprindo. Vou dar meu jeito. Vou ajudar Deus. Quem falou que Deus precisa da tua ajuda? Deus precisa da tua obediência. Quem falou que Deus precisa da tua mãozinha? Deus precisa do teu temor. Aí, Sara chega para Abraão e fala, Abraão, eu estou velho, tu está velho, tem uma promessa, Deus já começou a fazer, mas vamos dar uma ajudinha. Faz o seguinte, entra a minha serva ali, faz um filho para ela. Eu não vou conseguir não. Porque a gente olha, irmão, a gente acha que Deus, ele cumpre promessa na nossa vida mediante a nossa força, mediante ao nosso vigor, mediante ao nosso intelecto. Mas Deus, pastor Diego, ele cumpre promessa na nossa vida mediante a vontade dele. Glória a Deus! Então o pastor Diego entendeu. Se Deus falar, eu vou te colocar lá, pode ter quem tem MBA, pode ter quem fez faculdade em Harvard, pode ter quem tem mais dinheiro, mas se Deus falar, te coloco lá, te coloco lá. Olha esse negócio, irmão. Que acharam? Tô assim. Se Deus falou, quer dizer, irmão, é teu. Se Deus falou, vai te
dar, vai te dar. E se Deus falou que vai te dar, aí vem a condição para manter, você joga, Deus também dá a condição para manter. Aí Abraão foi dar. Aí com a atenção daquele brolho, Deus deu Isaac para mostrar para Abraão: Abraão, você deu seu jeito, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Toma Isaac aí. Aí Deus dá o Isaac para pedir o Isaac. E revelou. Porque se tu não confia naquilo que Deus vai te dar, Ele vai te pedir de volta. Isso aí é forte. Aí Abraão entendeu. 3 dias caminhando com Isaac. 3 dias pagando o preço porque saiu do propósito. Revelou, agora vai. 3 dias clamando dentro do peixe porque não quis fazer o que Deus mandou. Assim. Às vezes a gente paga preço desnecessário porque a gente não obedece a voz de Deus. Às vezes a gente é levado a viver coisas que não era para a gente viver. Mas a gente pode falar assim: mas se eu tenho experiência no que eu tenho é porque eu vivi isso. Irmão, quem disse que tem coisa que eu queria viver? Quem disse que tem experiência que eu queria ter? Se eu pudesse voltar, irmão, tem tanta coisa que eu vivi, que eu aprendi, mas eu não viveria, porque eu daria ouvido a quem me aconselhou a fazer. Verdade. Tantas coisas. Mas tem gente que para não sair por baixo, pastor Diego, não, mas ó, eu tenho experiência, eu vivi. E quem falou que era para ter vivido aquilo? Quem falou? Quem falou que era para o povo caminhar 40 anos no deserto? Caminhou, Deus cuidou, Deus abençoou, mas nem não era para ser 40 anos, era para ser 40 dias. Deus ia cuidar do mesmo jeito, Deus ia abençoar do mesmo jeito, mas por causa do murmúrio, por causa da desobediência, 40 anos. Mas a pessoa pode contar todo prosa, né? A roupa não desgastou. Irmão, se eu lá quero pagar preço, irmão, se eu posso viver o melhor do Senhor obedecendo. Eu lá quero pagar preço, se eu posso viver o melhor do Senhor fazendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu lá quero que a minha roupa fique crescendo no meu corpo, eu 40 anos no deserto, se é só obedecer, que Deus me coloca onde eu quero chegar, onde eu posso chegar, só obedecendo Ele. O problema é que a gente, irmão, sempre quer debater com o Senhor. O problema é que a gente nunca quer confiar plenamente no Senhor. Será que se Deus chegasse hoje, você ouvisse uma voz ardendo do teu coração e falasse contigo como Deus falou com Abraão, será que tu teria fé para fazer, para executar? Hein? Porque, irmão, se nós falamos de um Deus que fez no passado e que não mudou, o que impede Ele de fazer hoje de novo? Será que se Deus pedisse o Isaac para mim hoje, eu estaria disposto a entregar o meu Isaac? Será que Deus me tirasse da minha zona de conforto naquele momento que você conquistou o que você queria? A tua sala tem o sofá e a televisão que tu queria. O teu quarto tem o jogo de quarto que tu queria. A garagem da tua casa tem o carro que você queria. Aí Deus fala contigo assim: ó, deixa tudo que está aí, só segue a roupa do corpo. Ei. Porque falar de fé é fácil, né? Agora você viver. Ei! Porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele pode fazer o mesmo que Ele fez ontem, pode fazer o mesmo hoje e pode fazer amanhã. Será que a gente está disposto verdadeiramente? Ou será que a gente só está disposto a servir a Deus até onde nos convém? Senhor, tem aqui, eu vou daqui para lá, ó. A água chegou a terminar, mas água no tornozelo aqui está ótimo. Ei, irmão, se tem uma coisa que eu gostaria de fazer era servir a Deus só com a água no tornozelo. Não estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Aquela passagem de Ezequiel 47, se eu pudesse, eu ia ficar só com a água no tornozelo. Botando um pezinho, daquele jeitinho, descompromissado. A água subiu um pouquinho lá. A água subiu um pouquinho, eu volto um pouquinho, não. Na canela não, no tornozelo tá bom. Mas Deus Ele quer te levar na profundidade. E para ir na profundidade, irmão, Deus não gosta dessa passagem, sabe por quê, pastor Tio?
Porque o varão que sai com o cordel de medir, ele não pergunta, ô, você sabe nadar? Revelou aí, vai, agora vai. Não pergunta não. Pega o cordel de medir e fala, meu filho, vem. Vou medindo. Vai entrando aí. Não pergunta, irmão, porque Deus não deu para fazer na minha e na tua vida, irmão. E não depende de mim, nem de você. Só depende da nossa obediência. Vai. Água está no tornozelo, vai mais. Água chegou no joelho, não, pode mais, meu amigo. Pô, eu não sei nadar não, mas porque tu tá mandando eu vou. Eu vai. Eu não tenho condição não, mas porque o Senhor tá mandando eu vou. Tu vai. Senhor, eu não peguei nada, mas porque tu mandou sobre a tua palavra, eu vou jogar rede. Aí quando jogou a rede, pastor Diego, quando os peixes jogou, puxou. Vem cá, gente. Vem cá, porque eu não vou conseguir, não. O que está acontecendo? Ele é muita bênção. Eu obedeci a palavra de Jesus, a bênção ela chegou e eu não consigo correr a bênção. O que tem para mim, o que tem para vocês também vai de mim. Porque posicionamento, irmão, faz milagre acontecer. Obediência faz milagre acontecer. Temor faz milagre acontecer. Não é frequência em culto, não é subida em monte. Eu vou falar com essa dia. Não é dízimo alto, não. É obediência que faz milagre acontecer. É obedecer. É colocar o Senhor, irmãos, verdadeiramente como prioridade, através da palavra dele. Senhor, eu gosto de Davi, para me encerrar. Eu gosto de ouvir Davi, eu gosto de Davi, irmãos, porque Davi era igual eu, cheio de B.O., Davi. Uma brigaiada com os filhos, era filho matando, tentando matar, uma patifaria, pastor Diego. Mas Davi, todas as vezes que Davi ia sair para a guerra, ele consultava a pessoa, se o senhor for comigo, eu vou. Se o senhor não for. Mas Davi, ele tinha promessas. Deus falou, pode pelejar, Davi, mas eu só vou se o Senhor for. Porque eu posso ter, irmãos, o exército numeroso, mas se Deus não for comigo, irmão, lembra de Ofni e Finéias? Foram lá, quebrou o pau, tomaram o pau, voltaram, vão pegar a arca é a presença. Mas o problema é que quem não está na obediência, não adianta que não está com a presença. Ofni, Ofni e Finéias, irmãos, levaram a presença, mas não estavam na obediência. Obediência, irmão, sem presença é a mesma coisa que presença sem obediência. Nada acontece. Filisteu, segundo round, Filisteu, o couro deles, da tomar a arca. Aí quando eles acharam, os filisteus podiam até ter pensado aí. O pessoal fala isso, essa caixa de madeira aí, ó, é a presença de Deus aí. Metemos o couro, matamos ele, pegamos a presença. Quando botaram no templo de Dagon. Em uma semana, só presença. Porque, irmãos, Ofni e Finéias nos mostram que presença sem obediência não acontece nada. Pode levar. Para desobediente era só uma caixa. Mas na terra dos filisteus era coisa terrível. Essa noite, entenda, obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Sempre foi, sempre será. Para aqueles que gostam de fazer a divisão, entre o Antigo Testamento, de novo, Samuel fala lá no Antigo Testamento: obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão lá atrás, antes mesmo da lei, Abraão é antes da lei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se ele tivesse obedecido, Deus não tinha pedido Isaac. E depois que Deus pediu Isaac, quando ele obedeceu, Deus falou: não precisa do Isaac não, tem um cordeiro aí. Amém? Quero agradecer pela oportunidade nessa noite. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo continue aparecendo no coração da igreja. E as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor.